Cronômetro na tela, valendo. Bom dia, Fabiano. Por que o senhor decidiu, então, ser candidato a presidente do ABC? Bom dia, telespectadores do SBT. Bom dia, Marcos. Bom dia, Camila. A gente decidiu exatamente pelo desafio, né? Foi tentado um consenso. Esse consenso não deu certo, até porque o nosso adversário, vamos dizer assim, que a chapa adversária não aceitava o consenso com outros nomes, né? O consenso que a gente tentou não era só com o meu nome, era com mais uns 3 nomes, inclusive do lado de lá, e não foi aceito. Então, devido a isso, né, eu fui convencido a ser o candidato apoiado pela situação, mas eu me acho um candidato independente, né? Até porque eu não participei dessa diretoria, né? E já tomei algumas atitudes, como por exemplo o retorno do professor Fernando Teixeira, o retorno de Roberto Vital, que essa atual diretoria tinham tirado, né, demitidos, e não vamos ser nenhum João Teimoso, né? Nós vamos ter atitudes próprias, como tem que ter o presidente do clube, e agir pela razão e não pela emoção, porque quem age pela emoção é o torcedor. Fabiano, assumir o ABC, na hipótese de ser eleito, assumir o ABC rebaixado para a Série C, grande desafio, falta de investimentos, falta de patrocínio, como é que você pensa essa situação? Boa pergunta, Marcos. Olha, realmente falta de patrocínio, né? Mas também a gente vai passar o patrocínio para planejamento. Deixa de ter um recurso, mas tem que ter o planejamento. Porque sem planejamento, Marcos, eu acredito que a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que planejar o futebol com o que nós vamos ter. Time Mania, 2,5 milhões, mais 2,5 milhões de sócio torcedor, cessionário de cadeira, camarotes, 5 milhões. 1 milhão a 1,5 milhão a gente pensa com passagem de fases da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Com isso a gente quer ter algo em torno de 6 a 7 milhões e vamos fazer o planejamento em cima disso aí. E uma coisa muito importante, que o torcedor quer saber de futebol, os tiros têm que ser poucos e certeiros. Então a gente tem que procurar jogadores, que nós já estamos procurando, né? Que venham e que resolvam o problema do clube ABC, do ABC Futebol Clube. Fabiano, com relação ao futebol, qual é a estrutura que você pensa para o futebol do ABC? Bem, o que a gente pensa, o futebol profissional. Futebol profissional, Marcos, a gente vai trazer o professor Fernando Teixeira, vamos trazer também um profissional da área, um superintendente de futebol, né? O professor vai ser o elo, vai ser o homem das decisões, mas vai ser o elo de ligação entre a diretoria executiva e o futebol, não é? Nós pretendemos ter entre 15 a 16 jogadores, vamos dizer assim, titulares, um patamar mais caro, 5 ou 6 da base, e as parcerias com os grandes clubes, como Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, mais 5 ou 6. Então é isso que a gente pretende, né, ter de plantel para a disputa do campeonato estadual e a disputa da Série C. O número de processos, né, ações trabalhistas, assusta o candidato? Não assusta o candidato. O número é grande, mas tem que mostrar também, eu acho que isso já está tão, vamos dizer assim, repetitivo na imprensa. O número é grande, mas também tem que mostrar que alguns já foram resolvidos, que tem o CAEX, tem o ato trabalhista, que eu duvido que qualquer que seja o candidato que ganhe, que mude, eu até desafio, qualquer que seja o candidato que mude o ato trabalhista, de tão bom que é para o ABC esse ato trabalhista. Então não vejo problema nisso, já está dentro da nossa programação que estamos fazendo para 2016 e não assusta de maneira alguma.
Fabiano, é uma corrida contra o tempo, porque a eleição é dia 14, a posse imediata, e já dia 24 começa o campeonato estadual. Realmente, e uma desvantagem muito grande para o Clube ABC. Porque o Clube ABC, seja quem for, quem obtiver êxito em 14 de dezembro, Marcos, já vai começar atrás. Nós vamos ter o quê? Poucos dias para o início do outro ano. Não acredito que jogador contratado venha antes do Natal. Eu acredito até para ano, eu acredito, mas para o Natal eu acho difícil, tá certo? Mas nós já estamos trabalhando, acreditando na nossa vitória, acreditando no sócio torcedor que aí está, nos observando, vendo as nossas propostas, não é? Nós acreditamos nesses cessionários de cadeira, no pessoal do camarote, que vão querer o novo, que vão querer uma nova atitude na direção do ABC. E agora vamos conferir a pergunta do torcedor Denilson Lima para o candidato Fabiano. Estão trabalhando esse caminho, e aí nós temos observado que tem duas maneiras. Uma, quando o sócio cria dependentes, né? Ou seja, a família, não só o pai que vai a campo, mas vai levar a esposa e os filhos, né? Então, um valor. E outro, um valor mais acessível ao torcedor, ao pessoal da Frasqueira, que com isso aí vai ter um desconto no ingresso de jogo. E estamos também fazendo um estudo exatamente no todo, né? Para ver se a gente diminui a quantidade de planos, mas que fique a coisa mais acessível ao torcedor. Eu acho que é isso que está faltando. Fabiano, em nível de estrutura, o ABC tem o estádio Frasqueirão, tem aquele complexo todo, mas a gente sabe que tem um custo, que demanda um custo, a manutenção, a revitalização daquele estádio. O que é que você pensa em relação a isso? A estrutura do ABC como clube, não apenas física. Olha, o ABC, como você sabe, Marco, o gasto mensal para manter essa estrutura é algo em torno de quase 170 mil reais, né? Então a gente tem que ter, realmente é um gasto que já foi visto que está no limite mesmo, não pode mais tirar ninguém, não pode equacionar muita coisa, mas a gente tem que conseguir patrocinadores. E isso também nós já estamos em busca de patrocinadores, de placas. Inclusive, Marcos, a nossa empresa foi a primeira empresa que acreditou no Frasqueirão. Se você observar no início do Frasqueirão, a única placa que existia lá em cima da frasqueira, da arquibancada da Frasqueira, era a placa da nossa instituição de ensino, né? Então, desde o início, nós acreditamos nisso aí. E falta muito, que a gente sente dificuldade, Marcos, dos empresários do nosso estado acreditarem no futebol. A gente nota essa dificuldade. E com a campanha dessa que está ocorrendo nas redes sociais, vamos dizer assim, ainda fica mais difícil quando a gente vai conversar com alguns. Mas Fabiano, e isso aí que está acontecendo? Eles não querem ter ligação com esse lado negativo que está sendo exposto do clube. O ABC tem perdido muito, Marco Lopes, com essa briga, vamos dizer assim, nos bastidores, nas redes sociais, o disse, não disse. Eu acho que isso não tem levado futuro nenhum para o ABC Futebol Clube. Alegam alguns, Fabiano, que o fato de você ser prefeito de um município próximo aqui e presidente de uma associação de municípios daquela região poderia atrapalhar aí a sua dedicação ao ABC caso eleito presidente. Bem, com relação à associação, dia 15 eu estou entregando, né? Pegando a associação com 18 municípios, entregando com 33, com dinheiro em caixa, com a reforma total da associação, não é? Várias parcerias formadas com o governo do estado, com
recursos federais também, que a associação nunca tinha buscado e conseguiu. E com a prefeitura, no próximo ano eu estou saindo. E como é próximo de Natal, não vejo problema algum. O tempo que eu me dedicava à associação, eu posso muito bem me dedicar ao ABC Futebol Clube. Na sua avaliação, Fabiano, o presidente de um clube como o ABC, ele tem que estar ali diariamente, ele tem que estar acompanhando de perto? Não. Marcos, eu tenho uma visão diferente do que o pessoal diz. Por exemplo, quem engorda o boi é o olho do dono. Eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que a gente tem que ter bons profissionais, profissionais qualificados em cada área, colocar metas, impor metas e cobrar essas metas de cada profissional. Tá entendendo, Marcos? Eu acho que isso sim, a gente tem que delegar poderes, nós não podemos ser centralizadores, tá certo? Nós temos que delegar poderes e cobrar. Aí sim você está profissionalizando a sua equipe, cada um está participando, não eu sendo do goleiro ao ponto esquerda no clube. Eu não posso. Né? Eu tenho que cobrar de cada um, em cada área, as metas que a gente coloque. Caso o senhor seja eleito, qual será a participação de membros dessa diretoria na sua gestão? Membros como dessa Rubens, Rogério, sim. Certo. Como Rubens não será diretor, não será vice-presidente, ele será um homem de ajuda com patrocinadores, que é um empresário, tem acesso a muitos patrocinadores. Inclusive, o patrocinador atual do ABC vai ficar para o próximo ano por causa do apoio dele, né? Já Rogério também disse a mim, e também já conversamos, não será diretor, não será superintendente, mas dará a sua contribuição ao ABC Futebol Clube com parcerias. Ele hoje responde lá pela Lei Pelé, é o relator da nova Lei Pelé, e ele tem muito acesso aos grandes clubes. Pode nos ajudar bastante com isso. Tempo esgotado.